Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho da pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado em formato EAD. Vamos levantar algumas questões como: qual que seria melhor, EAD ou presencial? Quais são as vantagens? Quais são os cuidados que você vai ter que tomar? E a existência ou não da diferenciação de título. Vamos lá? Bom, nós vamos começar abordando que, embora grande parte das pós-graduações tenham se adaptado ao mundo online, esse mundo que abriu assim uma barreira, né, que abriu uma capacidade de conseguir coisas na questão tempo e espaço que nós não tínhamos, e especialmente ali pelo contexto pandêmico, onde as pessoas deixaram de ter um pouco mais de preconceito e adequaram-se à realidade da necessidade, nós tivemos uma outra caracterização do sentido da pós-graduação. Então, embora a pós-graduação à distância stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado já teriam anteriormente, já desde a portaria de 2010, essa possibilidade de atuação online, pouquíssimos cursos reconhecidos pela CAPES trabalhavam nesse sistema. Agora não, agora nós já temos muitos cursos que trabalham no sentido EAD, porém com algumas ressalvas. Alguns desses cursos de mestrado e doutorado trabalham, por exemplo, não com licença na atuação de EAD, mas EAD enquanto tempo e espaço, uma vez que a pessoa, o professor está ali online, está ministrando a aula naquele momento, naquela hora, independente do lugar que você está. Como aluno, você está no sentido presencial. Então, para esses cursos que atuam em formato à distância, nesse sentido, que adequaram-se nessa forma de atuação, mas estão dentro do ambiente online, esses cursos não precisaram mudar sua autorização, não precisaram mudar a sua normatização ou a sua qualificação, uma vez que continuam trabalhando presencial no sentido de ao vivo e não no sentido de espaço. Então, nós temos alguns cursos que se adequaram ou vão se adequar, já deram a sinalização ali, que pretendem se adequar no contexto misto, no contexto híbrido, ou seja, ter as participações presenciais, mas atuar grandemente no sentido online. E também nós temos cursos que ficaram totalmente EAD, ou seja, aquele que o professor ministra a aula, mas você não precisa, não é ao vivo e essas aulas ficam gravadas. Antigamente essa diferenciação estava bem clara, né? O EAD eram as aulas gravadas, onde tinha uma série de ferramentas, metodologias, abriu ali as discussões acerca da metodologia ativa, das metodologias ativas e possibilidades de avaliação, e esse curso de EAD começaram a existir. E agora, esse novo cenário, a partir de agora, 2021, 2022, a gente começa a ter um novo cenário de graduação, de pós-graduação stricto sensu. Não sabemos ainda como vão voltar, quando vão voltar, como que as instituições vão se organizar, mas há sim uma tendência de mesmo aquelas instituições que não estão inclinadas somente a EAD, participarem de um sentido mais online, do sentido mais tecnológico nessa transmissão do conhecimento. Então, vale a pena você pesquisar essas variações e até entender como você vai cursar ou quais são as melhores opções para você como aluno para trabalhar dentro dessas questões, dessas aulas, né, que você tem que fazer a pós-graduação. O que você tem que observar quando você está buscando um mestrado ou um doutorado é se esse programa é reconhecido pela CAPES, independente de ser EAD, presencial, híbrido. Para você atuar no Brasil, para você atuar como mestre, doutor, ser reconhecido, fazer concurso público, dar aula numa instituição, você vai precisar que esse seu curso seja reconhecido pela CAPES. Eu vi muitas instituições que oferecem esses cursos de mestrado e doutorado se propondo a você ter um diploma internacional. No entanto, esses diplomas não costumam ser reconhecidos nem no país, então eles abrem mesmo uma organização. Algumas são faculdades, mas faculdades de baixo impacto, e eles atuam no Brasil ofertando esses cursos. Nós somos uma interface ou nós somos uma empresa de e-mail que vai te ajudar a fazer essa faculdade, mas cuidado, há necessidade de pesquisa nesses casos.
casos, pois a maioria desses cursos não são reconhecidos em sistema nacional e não oferecem suporte para que você faça convalidação. Ou seja, na legislação que vai traçar parâmetros para que você possa ingressar solicitando que uma instituição reconheça esse título de mestre ou de doutor, o que essas instituições oferecem na grade curricular, oferecem na composição do trabalho, como elas organizam o trabalho final, não é compatível com as instituições brasileiras. Logo, o que dificulta a sua atuação, a sua convalidação e a sua atuação no Brasil como mestre ou doutor. Esses dias uma pessoa me procurou falando das estratégias dela de carreira pessoal e ela estava fazendo o curso técnico, nem era graduada ainda e já tinha conseguido se inscrever num doutorado nessas instituições. Muito cuidado para você ver que essas instituições não se preocupam com documentação, que essas instituições muitas vezes não trabalham de acordo com o sentido real no Brasil, e aqui no Brasil não é possível que você não tenha terminado uma graduação e passe direto a um programa de doutorado, muito menos que você não percorra os caminhos que devem ser percorridos. Raríssimos casos, quando você já é um pesquisador que está numa instituição específica, participa de grupos de pesquisa, aí é outra coisa. O que ocorre com essa situação é que essa pessoa não vai ter título aqui no Brasil, não vai ter consideração de título no Brasil, e isso pode causar uma imensa frustração. Então, independente de ser EAD ou não, se você quer continuar no Brasil, se a sua estratégia é dar aula numa faculdade, se a sua estratégia é trabalhar com as questões com esse título no Brasil, procure investigar se a sua instituição é reconhecida pela CAPES. Primeira coisa, essa instituição que você está pleiteando. Com relação ao ser melhor ou pior o sistema EAD, a gente não pode dizer que é pior ou melhor. Depende muito da sua necessidade, depende muito do seu projeto de vida, depende muito do que você faz, depende muito de um monte de variáveis. Como, por exemplo, se você mora numa cidade específica, já dá aula, quer fazer o mestrado e doutorado para contribuição no seu exercício da aula, ou você está numa cidade que tem uma instituição ali de ensino superior pequena e você também já dá aula nessa instituição, o mestrado e o doutorado só vai agregar ali a sua capacidade de aulas, o seu potencial, não vejo por que o desgaste de fazer um curso de pós-graduação presencial. Hoje nós temos excelentes instituições oferecendo curso EAD, a aprendizagem é a mesma, o corpo docente é o mesmo. Agora, o que você vai perder? Você vai perder a questão do network presencial. Eu fiz os dois sistemas, né? E eu percebo que no contato presencial, você consegue estreitar relações, você consegue trabalhar com aproximações, com network imensuravelmente melhor do que EAD. EAD é aquela coisa fria, mesmo que seja ao vivo, todo mundo ali no seu mundo, cada um com seus problemas, é difícil para o professor, essa interação você não consegue, mesmo trocando e-mail, às vezes a gente fica até sem graça, eu vou mandar e-mail, eu vou mandar WhatsApp, vou parecer que sou chato, eu queria conhecer. Quando você está numa instituição, você toma um café com o professor, você conversa ali pessoalmente, você tem outras habilidades, mas é claro que essa realidade não é para todo mundo. Existem pessoas que não se interessam e nem sentem falta dessa questão, muito pelo contrário, a questão de ir até uma instituição atrapalha a agenda, atrapalha a rotina, atrapalha a aula, atrapalha um monte de coisa. Então, para essas pessoas, o ideal é mais EAD, né? Mais esse sistema de virtual que você não está tão preso ali no tempo e espaço. Eu sempre falo e repito mais uma vez, não existe uma coisa ideal para todo mundo. É claro que esses sistemas, esses mecanismos de comunicação, de interação, essas ferramentas tecnológicas vieram para ficar. Isso é óbvio que nós conseguimos, como eu falei lá no começo, quebrar barreiras, chegar em lugar aonde não chegávamos e, como tudo, vai trazer pontos positivos e pontos negativos. Vai depender de você ver o que é melhor para você, ver o que você quer se dedicar, ver o que você quer fazer, ver quais são suas ambições para o futuro, para atuação em mercado e conseguir alinhar os seus planos às possibilidades. Ah, professora, mas eu vi que tem faculdades internacionais de renome que oferecem o mestrado e o doutorado EAD. Então eu esqueço. Não é bem assim. Existem algumas áreas aqui no Brasil que as pessoas querem o título de mestrado ou doutorado para atuar em outros campos, com
como consultor, como executivo, querem atuar em outros campos que não no mundo acadêmico. Nesse caso, a experiência internacional pode ser uma opção. Nesse caso, às vezes é um plano B da pessoa sair do Brasil e fazendo um mestrado e um doutorado numa instituição reconhecida, tá, pessoal? Cuidado para não cair nesses golpes. Fazendo um doutorado numa especialização reconhecida vai possibilitar que você tenha esse acesso ao exterior mais fácil. Até fique por lá, dê aula, enfim, vai depender de acordo com a necessidade e o desejo de cada um. Mas aqui no Brasil, para você atuar no Brasil, para você conseguir pontuações, concurso público, atribuição de aulas, é necessário que o curso seja reconhecido pela CAPES, tá ok? Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!